Bom, gente, então a Mari me apresentou minimamente, mas eu vou tentar apresentar rapidinho para quem não me conheça ainda. Bom, eu sou Diana, eu sou trabalhadora da Faculdade de Educação da USP há 12 anos. Eu militei no movimento estudantil também, na PUC, aqui de São Paulo. Eu fui estudante de História aí. E na USP eu fui diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade por 6 anos. E toda a minha trajetória, ela foi marcada pelas lutas em defesa de uma universidade a serviço dos trabalhadores e do povo pobre, né, lutando pelas cotas raciais, na USP e pelo fim do vestibular para que toda a juventude tivesse o direito de estudar sem pagar, né? Que é uma luta que a gente segue tendo até hoje. Bom, eu acho que é muito importante o interesse hoje de vários jovens estudantes que estão aqui nessa plenária da juventude com a bancada revolucionária, né? Nossa candidatura coletiva comigo, com a Letícia, com o Pablito, né? E como o Thiago já tinha colocado, ter um programa anticapitalista é extremamente importante. E eu queria debater bastante fortemente isso com vocês. Também abordando um pouco depois algumas experiências internacionais. Porque assim, que a juventude hoje, que tem uma parcela importante da juventude hoje, que se identifique com uma pauta de esquerda e contra o Bolsonaro, é um passo decisivo, né, diante da situação política que a gente vive hoje no Brasil. Mas a história nos traz lições para que a nossa energia, a construção de uma alternativa, não seja repetindo velhas fórmulas. E a batalha que a gente está dando nessas eleições, e que vai para muito além das eleições, e o que a gente quer discutir hoje é um pouco essa ideia. Bom, então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é que essas eleições, elas são mais nacionais do que nunca. A gente vem frisando essa ideia e é muito importante. Se fechar nos municípios, né, ou fazer uma campanha eleitoral prometendo melhorias na cidade, né, em cada município, por fora de batalhar pela organização da classe trabalhadora e da juventude nacionalmente, é uma utopia. Né? É por isso que a gente está colocando como eixo da nossa campanha, né, municipal, a gente está colocando como eixo a consigna de fora Bolsonaro, Mourão e os golpistas. Tem a ver com essa visão que a gente tem do processo eleitoral. É a primeira eleição no governo Bolsonaro. Né? Seria um erro importante, né, uma esquerda revolucionária passar a tratar dos problemas da cidade sem ver o conjunto da luta política que está colocada nacionalmente. Né? Isso é a primeira questão. A segunda questão que eu queria aqui puxar para o debate com vocês é que a gente opina que tem dois caminhos equivocados nesse enfrentamento. Um caminho é considerar que a nossa luta é apenas contra o governo Bolsonaro. Né? É só o problema todo que nós temos hoje é o Bolsonaro. Então, STF, Congresso Nacional, governadores, né, aí Brasil afora, não são tão problemáticos assim. O problema é o Bolsonaro. Então, a nossa luta seria somente contra o governo Bolsonaro. Isso significaria ignorar todas as instituições do regime político, né, desde o golpe institucional, né, de 2016. O outro erro é considerar que a gente teria que esperar até 2022 para tirar o Bolsonaro do poder pelas eleições. Né? São dois erros que a gente vê aí, dois caminhos equivocados. Na nossa visão, a maior parte da esquerda está cometendo esses dois erros. Né? E qual que é o problema em ambos, né? Em ambos erros? O problema é que esses dois caminhos, que inclusive se complementam na realidade, né, não estão tão em separado, eles deixam de lado o fato de que todas as reformas contra os trabalhadores e a juventude trabalhadora estão passando agora, né? E não daqui a 2 anos. Não é para 2022. Alguns ataques já passaram, né? Com pouca resistência das centrais sindicais, inclusive. E tem ataques que estão agora, né? Vindo agora. E o outro problema é que esses ataques estão passando não somente com o aval do Bolsonaro, mas estão passando com o aval também do STF, do Congresso Nacional, dos governadores, né? Então isso é importante. Isso significa, gente, que a nossa luta é agora, não é daqui a 2 anos, é agora.
E é contra o Bolsonaro, mas também contra todo esse regime do golpe institucional que veio para fazer ataques mais profundos do que o PT já vinha fazendo no seu governo. Então, a grande questão é, bom, tudo bem, tá essa situação política toda, mas nós estamos nas eleições municipais, né? Que política ter agora, né? Em 2020, em meio às eleições municipais, né? Se a gente voltar aos grandes marxistas revolucionários do começo do século XX, como, por exemplo, a Rosa Luxemburgo, a gente vai ver que essa ideia de tentarem nos convencer a esperar as eleições para resolver nossos problemas, né? Ou então separar as eleições e o parlamento da luta de classes, não são ideias de agora, não são ideias muito originais, digamos assim. Na verdade, sempre existiram, né? Isso é o reformismo, né? Essas ideias são ideias reformistas, né? Que na realidade nunca levantaram uma política anticapitalista e revolucionária nesses momentos e atuam, né, por dentro das instituições, por dentro do regime político, né, tentando transmitir uma ilusão de que, assim, a vida dos trabalhadores e da juventude iria melhorar, de pouco em pouco, gradualmente, reformando aqui e ali, ou seja, sem um questionamento global ao sistema capitalista. Né? Então, como a nossa visão não é essa, né? A gente não defende o reformismo como política, né? Nós somos revolucionários, inclusive é o próprio nome, né, da nossa bancada, bancada revolucionária. A gente considera que, como marxistas e revolucionários, a gente considera que é necessário lutar por um governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo que seja conquistado pela via de uma revolução operária e socialista, né? Essa é a nossa luta, né? Esse é o sentido que a gente dá para as nossas vidas, para a nossa militância, né? Por isso que quando a gente vai aí conversar com vários trabalhadores, né, eles sempre falam pra gente, né? Bom, é muito bom que vocês não aparecem somente em momentos de eleição, né? Eu tive numa plenária recentemente, semana passada, com metroviários que estão apoiando aí a nossa candidatura e alguns que estão conhecendo agora, né? E eu me emocionei também ouvindo eles próprios relatarem que eu, Pablito e outros companheiros, a gente teve simplesmente em todas as lutas de metroviários dos últimos 10 anos. Porque essa é a nossa militância, essa é a nossa atividade política. Tá do lado dos trabalhadores. Né? Mas a gente sabe também, né, no marco de ter essa visão do que a gente defende, né, mais estrategicamente, a gente sabe que a maioria da população, inclusive várias pessoas que nos conhecem, nos apoiam, confiam na gente, não estão ainda convencidas desse programa, né? Ou seja, desse programa, dessa luta pela revolução operária e socialista. Né? Ainda tem ilusões nessa democracia, né, apesar dela ser uma democracia claramente dos ricos. Né? Por isso que diante desse regime totalmente podre, né, que a gente está vivendo agora, a gente luta por uma nova constituinte. A gente vem colocando isso também com ênfase na nossa campanha. Porque, gente, por que diabos tem que ser o STF com juízes que não foram eleitos por ninguém, que ganham rios de dinheiro, e também o Congresso Nacional, além do próprio presidente, que decida os rumos do país, as nossas vidas, a vida da juventude? Por que isso? Por que tem que ser assim? Né? A gente, né, nós da bancada revolucionária, a gente vem colocando que é necessário a gente defender o mais democrático hoje, que seria ter a possibilidade de eleger os nossos representantes para uma Assembleia Constituinte livre e soberana que pudesse, por exemplo, anular todas as reformas que vão atacar em cheio a juventude. Por exemplo, né, a reforma trabalhista ou a reforma da Previdência, né, que quer fazer a gente trabalhar até morrer. E acabar também com essas instituições autoritárias do regime golpista. Né? Eles não querem isso, né? E o PT também jamais foi capaz de defender esse nível de democracia, porque o que fez não foi um governo popular, e sim foi administrar o capitalismo, dando aí muitos poderes para o agronegócio, para o judiciário, para a bancada evangélica, permitindo que a direita tivesse fortalecida no seu governo e abrindo espaço assim para o golpe institucional que nos trouxe até aqui, num governo de extrema-direita, onde esse mesmo PT fala de enfrentar o Bolsonaro, o PT fala de enfrentar o Bolsonaro, né? Fala contra o Bolsonaro, mas está coligado com mais de 150, em mais de 150 cidades, com o PSL,
que é o ex-partido do Bolsonaro, o atual partido do Witzel, que é do Rio de Janeiro, né? Então, assim, isso é uma mostra bem concreta desse caminho que o PT trilhou e continua trilhando, porque também agora, né, justamente no momento em que a gente vem lutando contra a reforma da Previdência, o PT também nos estados que governa aprovou a reforma da Previdência, né, nesses estados. Isso é um elemento que a gente vem denunciando bem fortemente e, diga-se a realidade, né, sobre as coligações, a gente também criticou aí o PSOL, já que é um partido de esquerda que se aliou em várias cidades, até mesmo com partidos burgueses, né? Bom, mas a questão, gente, é que essa bandeira de uma nova constituinte, na nossa visão, é a única hoje que faz com que a esquerda não se adapte ao conjunto desse regime do golpe, né? Tendo uma política que é buscando só disputar espaços nesse regime para administrar ele. Não pode ser essa política da esquerda. A questão é que, infelizmente, nenhum setor da esquerda levanta essa política agora, né? O que faz com que nessas eleições a gente esteja perdendo, né? A esquerda esteja perdendo uma oportunidade de fortalecer uma esquerda que não se adapte ao jogo institucional, né? Desse sistema autoritário que estão construindo desde o golpe institucional, né? Com essas instituições como o STF, como o Congresso Nacional, num pacto reacionário com o Bolsonaro para nos atacar, né? Nem falar então dos militares, né? Que foram aí ativos no golpe, sustentando e pressionando o autoritarismo do Poder Judiciário em cada uma das suas medidas arbitrárias, né, para poder ocupar milhares de postos no poder do Estado e militarizar o regime político, é o que a gente está vendo, né? A gente viu o caso da Carol Solberg, enfim, várias repressões políticas a candidatos de esquerda que a gente vem denunciando sistematicamente no Esquerda Diário também, enfim, tem a ver com esse regime político. Então, na nossa visão, a esquerda deveria estar alertando nessas eleições para milhões em todo o país que a gente não vai ter uma saída pela esquerda para essa crise sem uma mobilização massiva nas ruas para enfrentar todas essas instituições golpistas, né, o que também só pode se dar com o poder da classe trabalhadora, né, e a juventude aliada com a classe trabalhadora, com seus métodos de luta, como as greves, e enfrentando também as burocracias sindicais, como da CUT e da CTB, né, e das centrais patronais, né, que impedem a luta dos trabalhadores, né, e aí a gente vai ver também a burocracia estudantil, né, em entidades como a UNE. Bom, e ao mesmo tempo, acho que é evidente que se a população toma em suas mãos, né, imaginem isso, uma constituinte, né, imaginem que agora a votação não é para prefeito, não é para vereador, é para representantes numa constituinte que vai decidir os rumos do país, né, imaginem, né, a maioria da população aí decidindo se quer ter reforma da Previdência ou não quer, vai votar obviamente contra a reforma da Previdência, porque essa reforma só beneficia os ricos, os empresários, essa casta política ultra privilegiada, né, então imaginem uma situação dessa, né, obviamente os grandes capitalistas não iam ficar calados, né, diante da anulação do plano de ajustes que eles vêm fazendo justamente para buscar descarregar a crise nas nossas costas, né? Então, o que eles fariam numa situação dessa, né? Atuariam com a repressão do Estado, né, contra a população, né, contra a soberania popular, com o qual a gente ia ter que, inevitavelmente, se enfrentar com a nossa auto-organização, né? Isso porque não tem como ter uma verdadeira resposta para a crise sem avançar num programa anticapitalista no Brasil, né? Por fora de enfrentar esse regime, né? Não adianta falar de anticapitalismo sem ter um enfrentamento ao regime político que está no Brasil hoje, né? Por isso que o que a gente vem colocando também é que uma constituinte que pudesse, por exemplo, não somente taxar as grandes fortunas, mas que também pudesse, por exemplo, impor o não pagamento da dívida pública e desconhecer a lei de responsabilidade fiscal, que eu não sei se muitos aqui conhecem, mas é uma lei que, na realidade, estrangula o orçamento dos municípios, né? Fazer isso iria em cheio enfrentar os lucros capitalistas e os governos federal, estadual e municipal, que hoje atuam como, né, um verdadeiro balcão de negócios, né, dos grandes empresários.
Então a gente está falando dessa propriedade privada, dos grandes latifundiários, dos grandes empresários, banqueiros, né? Sem um programa, gente, que se enfrente com isso e com todo o regime do golpe, infelizmente o que a maior parte da esquerda está fazendo hoje é repetir a trajetória do PT. Isso é um grande problema, né? E eu acho que aí eu queria, né, para já ir tentando amarrar um pouco, indo para a conclusão, eu queria pegar alguns exemplos internacionais recentes, que eu acho que mostram isso de forma bem categórica. Na Grécia, há poucos anos atrás, ocorreram muitas greves gerais contra o plano de ajustes que estava acontecendo naquele país, diante da fortíssima crise econômica que estava colocada. A revolta popular, todas essas lutas, as greves todas, se expressou nas eleições, nas urnas, apoiando o Syriza, que era o principal partido da esquerda naquele momento. Só que assim, gente, o Syriza nunca apresentou um programa abertamente anticapitalista, mas ele era mais de esquerda diante das alternativas conservadoras, né? Além dele não apresentar um programa anticapitalista, o candidato a presidente, né, da Grécia naquele momento, assim como também o Podemos no Estado espanhol, né, são partidos que foram muito reivindicados por várias correntes e figuras públicas do PSOL, né? Esses partidos faziam questão de aparecer como moderados, né, falar palavras que sinalizassem para o empresariado que ele, né, o candidato, não era aí tão radical, dizer que sim, vai dialogar com os setores reacionários e todo tipo de coisa, né? Enfim, para parecer mais brando, né? Mais ameno. Que naquele momento, inclusive, para muitos trabalhadores parecia como uma necessidade, né? Tipo assim, bom, mas também se o cara não der uma maneirada, né, ele não vai conseguir entrar, né? Como se fosse uma pequena manobra, né, na linguagem, né, para entrar e depois lá em cima no poder enfrentar os empresários, né? Só que não foi nada disso, né? E a gente não está falando de experiências de muitos anos atrás que a gente poderia, inclusive, rememorar. A gente está falando de experiências de poucos anos atrás, né? Não foi nada disso, né? Esse candidato do Syriza, ele entrou, foi eleito, né, como expressão desse processo de mobilização da classe trabalhadora e, estando no poder, ele aplicou um duro plano de ajustes, cortes, ataques contra os trabalhadores, né? Mas por que isso? Né? Porque o cara foi corrompido pelo poder, de repente, entrou no poder e aí falou, não, vou atacar, né? O cara era um monstro, de repente ele estava escondendo o que ele defendia. Não, não era isso. Não era por isso, mas é porque o reformismo, mesmo na sua nova versão, né, que a gente chama de neo-reformismo, né, o reformismo agora do século XXI, ao querer aparecer como solução a governo de extrema-direita e de direita, tentam apresentar para a gente como solução para o momento atual a conciliação entre trabalho e capital. E, gente, isso é algo que há mais de 200 anos o Marx já tinha ensinado. Interesses dos patrões e dos trabalhadores são inconciliáveis. Os lucros patronais e os nossos direitos são inconciliáveis. Então, se você quer governar um país, um estado, uma cidade, para a maioria da população, sem romper com a lei de responsabilidade fiscal, né, e vários dos mecanismos que sempre vêm nesses momentos de crise para descarregar a crise nas nossas costas, né, que fazem, inclusive, dos governos apenas gerentes dos lucros capitalistas, você não vai governar para a maioria pobre da população. Você vai administrar o capitalismo. E em momentos de crise você vai ter que implementar um plano de ajuste, né? É isso que está colocado. Então, uma alternativa política de esquerda com um programa anticapitalista jamais diria vamos governar São Paulo, no meio do bolsonarismo, imagina. Mas sim diria, para levar adiante esse programa anticapitalista e as nossas propostas, somente a organização dos trabalhadores é capaz. E a juventude pode cumprir um grande papel nessa batalha com a Aliança Operária Estudantil, né? Então, essa é a visão que a bancada revolucionária tem e que a gente leva adiante, inclusive, nos lugares onde a gente atua no parlamento, como é o caso da Argentina, com os nossos companheiros que são deputados revolucionários pelo PTS na frente de esquerda e dos trabalhadores e que defendem um programa para que sejam os capitalistas que paguem pela crise, né? Vejam,
essa consigna não é um slogan que a gente acha bonito de falar, né? Que os capitalistas paguem pela crise, né? É uma necessidade que a gente vê, porque a realidade é que eles estão fazendo, nesse momento, a gente pagar pela crise, né? Por isso, para nós, os espaços no parlamento só podem servir para potencializar a luta e a organização dos trabalhadores e da juventude, né? Por isso que a nossa organização irmã nos Estados Unidos é uma das únicas que não está capitulando em apoiar o Biden, né? Nesse momento, que é do Partido Democrata, o partido imperialista mais antigo, né, do mundo, que está com uma agenda claramente liberal, vai manter aí o guerreirismo agressivo imperialista em todo mundo e é incapaz de enfrentar o racismo, né? Basta a gente dizer que o Biden disse que nos negros era melhor atirar na perna ao invés de matar com o joelho no pescoço, né? Esse cara falou isso. Então, assim, para enfrentar o Trump, não se trata de escolher um mal menor, mas sim de construir uma alternativa que não tente esvaziar o conteúdo da nossa luta, como inclusive fez o Partido Democrata com um grande movimento de mulheres contra o Trump, que a gente lembra também que aconteceu há alguns anos. E é também por isso, gente, agora para finalizar mesmo, que eu já estourei aqui meu tempo, que para nós, né, buscando a gente aí se inspirar no mais avançado da tradição marxista do socialismo internacional, a gente não vê a luta das mulheres, né, e de todos os setores oprimidos, dos negros, das LGBTs, em separado dessas batalhas. O nosso feminismo não é o da pura representatividade, o da sororidade indiscriminada ou um feminismo genérico, né? A gente tá na primeira fileira da luta em defesa de todos os direitos das mulheres. A gente atua internacionalmente no grande movimento de mulheres que se levantou nos últimos anos, mas a gente faz isso defendendo um feminismo socialista e revolucionário, que não está separado do programa político que a gente levanta, né? Porque pra gente as mulheres, os negros, as LGBTs têm que ser sujeito dessas batalhas para se enfrentar também o patriarcado, o racismo, toda a opressão que a gente vive e sofre nesse sistema capitalista, né? Com essas ideias que há muitos anos a gente luta com um grupo de mulheres põem rosas em cada greve de terceirizada que eu pude participar também, na luta das mulheres negras, em cada luta das estudantes, das professoras, em cada batalha contra a violência à mulher, em cada 8 de março, em cada batalha pela legalização do aborto, né, em cada momento que a gente vê que realmente as mulheres são uma força imparável e se tiverem armadas com um programa anticapitalista, aí sim vai ser uma força imparável até o final, que não vai ser cooptada nem pelo Bradesco Uma, nem pela Rede Globo, nem pelo Itaú, que querem transformar a nossa luta em produto para vender e melhor explorar. Então, gente, é por tudo isso que a gente queria chamar todo mundo que está aqui a fazer essa discussão, a fazer esse debate, né, a participar das atividades e, enfim, construir a bancada revolucionária junto com a gente, mas também para todos que estão aqui que não querem uma alternativa de esquerda em geral, sem um programa muito claro, sem um programa que enfrente os capitalistas. A gente chama vocês a debaterem isso, um programa realmente anticapitalista para enfrentar os patrões, os empresários e para que a juventude possa realmente ter direito ao futuro. Era isso, gente. Desculpa que eu passei um pouquinho aqui do tempo.